O Ministério Público Federal investiga a Prefeitura de Guaratinguetá após denúncias de má gestão, descaso com o patrimônio histórico e interdição de acesso à população ao Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves. Segundo o Ministério, o local está fechado há 4 anos, desde quando o governo do estado passou ao município a responsabilidade de administrá-lo. O prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, desde 1969 e já passou por uma restauração em 2010. Hora de saber como ficará o tempo amanhã em toda a região. Os detalhes com Mônica Arruda. O tempo seguirá com nebulosidade variável e temperaturas estáveis. No litoral norte ficará mais fechado, com possibilidade de chuva fraca. Vamos ao mapa? Mínima de 13 graus em Campos do Jordão, 16 em Taubaté, 17 graus em Jacareí e 18 graus em Aparecida. Já as máximas chegam aos 27 graus em Caçapava, 28 em Cachoeira Paulista e Caraguatatuba e em Ubatuba, 29 graus. O Band Cidade exibe a partir de hoje uma série com 3 reportagens especiais sobre os 50 anos da ação que ficou conhecida como golpe militar. O Brasil dormiu no dia 31 de março de 1964 com a democracia e acordou em 1º de abril com uma ditadura militar. E não era dia da mentira. Hoje vamos mostrar um pouco da história de personagens que sentiram na pele os anos de chumbo. Depoimentos que mostram um pouco o que pessoas comuns passaram com o cerceamento da liberdade em São José dos Campos. A reportagem é de Janaína Rodrigues, José Sobral e Fernando Madonna. Eles ligaram fios em todas as partes mais sensíveis do meu corpo, né? E daí começou realmente a tortura, a aplicação de uma tortura realmente muito violenta, né? Cada descarga que eu recebia, eu pulava na cadeira, quer dizer, só não saía da cadeira porque estava amarrado na cadeira, né? E, além disso, era paulada, era soco, tudo mais, certo? Tanto que eles me quebraram os dentes da frente, né? Me deram um telefone, né, nos ouvidos, assim, me perfuraram o tímpano direito aqui, isso começou a escorrer e tudo mais. Pancadaria mesmo, soco, pontapé, e foi o primeiro dia. No segundo dia foi pau de arara. Nu, pau de arara, nu, pendurado, amarrado nessa posição, com ferro passando por dentro entre o braço e as pernas, e levando choque elétrico e pancada também. O último dia de tortura foi num banco, e amarrado e choque, muito choque elétrico e salmoura na narina. Isso foi pior, era pior do que o choque. Essas lembranças de Luiz Paulo e Pedro Lobo são mesmo difíceis de esquecer. Já se passaram 50 anos da ditadura militar, mas ainda estão guardadas na memória. Em 1964, os militares tomaram o poder e 5 anos depois ficou ainda mais rígido com o 5º ato institucional. Luiz Paulo trabalhava no setor de comunicação do CTA de São José dos Campos, quando foi demitido do cargo, suspeito de conspirar contra os militares. Foi levado para Santos, onde ficou 115 dias preso em um navio e uma cadeia. Tinha 3 locais lá, extremamente adversos, certo? Pior que o alojamento normal em que a gente se encontrava, certo? Tinha um local próximo das caldeiras, extremamente quente. Tinha outro local extremamente frio, certo? Junto à geladeira do navio, certo? E tinha um local totalmente insalubre, que era onde ele jogava os dejetos, né? Inclusive era um local que vivia inundado, quer dizer, as pessoas ficavam com água, certo? Até o joelho, diziam que o navio ia ser levado para alto mar e ia ser
ia ser afundado. Já a história de Pedro Lobo é ligada com a guerrilha. Ele era sargento na capital e foi exonerado do posto porque dentro do quartel defendia algumas reformas sociais. Junto com o capitão Carlos Lamarca, formou a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, e partiu para a luta armada. Por a gente ter sido militar, a gente logo criamos o setor de logística chamado. E a gente ia combater no tiro. Precisava de dinheiro, vamos no banco buscar. É lá que está o dinheiro, então vamos no banco buscar o dinheiro. Precisa de armamento, vamos nos quartéis, saltar o quartel, é lá que tem armamento. Entendeu? As bombas, usar bomba em objetivos da ditadura. Por exemplo, nós pusemos bomba no quartel-general do Exército, que é o quartel-general da ditadura. Colocamos bomba no consulado americano, porque o americano era o defensor e o participante da luta contra o nosso povo. Expulso do país, ficou exilado na Alemanha por 7 anos. O golpe de 64 afetou diretamente o ITA. Alunos e professores sofreram com a repressão militar. Seu Marco Antônio Cecchini era reitor na época. Como que foi? A revolução chegou naturalmente no primeiro dia no ITA, dada essas características de estar inserida no Ministério Militar. Inicialmente, sem que o ITA tomasse, as autoridades do ITA tomassem partido e nem mesmo conhecimento, havia missões externas que chegavam dentro do ITA e também sem o conhecimento do diretor do CTA, entravam, pegavam alunos e levavam para São Paulo, essencialmente para São Paulo, para fazer perguntas. E nós ficamos impressionados pelo tratamento que alguns dos alunos tiveram. 21 alunos do ITA foram desligados em vários anos escolares, 6 deles no 5º ano de engenharia, portanto, muito próximos da formatura. O reitor pediu demissão do cargo e depois mais 2 substitutos também não aguentaram a interferência dos militares. Marco Antônio não foi preso, mas precisou provar que não era comunista para permanecer em liberdade. Eu pedi demissão da reitoria e os professores, em sinal de apoio, me elegeram presidente da congregação. E o presidente da congregação, então, reuniu a congregação para fazer uma crítica ao diretor do CTA, na maneira como ele vinha tratando o ITA. E isso me custou, então, 2 coisas. Primeiro, ele achou que a minha atuação como presidente da congregação era comunizante e me deu a entender que eu era comunista. E eu então fui falar com ele pedindo que ele se retratasse, e ele se retratou. E eu recebi um atestado, que eu acho que muito pouca gente tem, de que eu não sou comunista e que eu sou católico e mais algumas outras coisas. Essas pessoas que hoje moram em São José dos Campos entendem bem o que foi viver durante a ditadura. Para ajudar a esclarecer esses casos obscuros da época, foram criadas as Comissões da Verdade em várias cidades do país, entre elas São José dos Campos. É uma conquista importante para que a gente possa também construir um país mais justo para todos, né? Quer dizer, então, eu acho que avançamos muito, certo? Mas temos que ainda nos preocupar com as liberdades democráticas, com a preservação das liberdades democráticas. Estava lutando pela democracia, estava lutando contra uma ditadura no nosso país. Como é que eu vou me arrepender de um negócio desse, minha filha? Muito pelo contrário. Eu acho que eu me sinto honrado, até meu último momento de vida, de ter participado da resistência contra a ditadura. Na democracia, mesmo com esse defeito que nós sabemos que existe, ela tem conserto, porque amanhã, esses deputados que hoje estão cometendo alguns erros por lá, nós não votamos mais neles. E se o povo tiver um pouco de caráter, não vai votar nesses homens também.
E amanhã a série mostra um pouco do trabalho de recuperação dos arquivos para que as novas gerações possam conhecer um pouco mais dessa página triste da história do Brasil. Não perca! Em instantes, alunos de uma escola estadual de São José dos Campos reclamam de segurança no local. E ainda tem o esporte. O Guará jogou fora de casa contra o Monte Azul pela 16ª rodada da Série A2. Não perca, a gente volta já já às 7h11.